Olá, meus queridos e queridas pesquisadoras e pesquisadores desse Brasil. Vocês que são das ciências da saúde, conhecem o DEX? Pois então, aproveito para trazer mais uma dica bem legal dessa semana. Falaremos sobre os descritores na área das ciências da saúde. Vamos saber mais? E aí, quer saber por onde começar na hora de fazer as buscas nas bases de dados? A pesquisa no DEX é fundamental na seleção dos descritores, a fim de facilitar o processamento da pesquisa bibliográfica e o acesso aos artigos científicos. Fique esperto! O DEX é um vocabulário estruturado, trilingüe, pode ser em português, espanhol ou inglês. Ele é baseado em coleções de termos organizados para facilitar o acesso à informação. Agora, muita atenção. O que é exatamente vocabulário estruturado, Priscila? O vocabulário estruturado, ele dispõe de termos consistentes que permitem ao usuário selecionar a informação que necessita, considerando a vasta quantidade de dados disponíveis nas bases de dados. Outra coisa é que os vocabulários são usados como uma espécie de filtro entre a linguagem utilizada pelo autor e a terminologia da área. Ou seja, unifica a linguagem na indexação de documentos acadêmicos, inclusive os artigos de revistas científicas. Ele também é usado na pesquisa e recuperação de assuntos da literatura científica nas fontes de informação disponíveis na BVS, Biblioteca Virtual de Saúde. Mas não se preocupe, que no descritivo desse vídeo eu deixo todos os links para você poder ampliar as suas pesquisas sobre o DEX, tá bom? Os conceitos que compõem o DEX são organizados em uma estrutura hierárquica, permitindo a execução de pesquisa em termos mais amplos ou mais específicos, ou todos os termos que pertençam à mesma estrutura hierárquica. Além dos termos médicos originais, a versão do DEX após 2005, eles incluem também as áreas específicas de saúde pública, homeopatia, ciências e saúde e vigilância sanitária. Bacana, né? Se vocês entram lá no site, né, do DEX, eles têm uma atualização, né, para abril de 2020. E aí eles mostram as categorias, que são essas fatias aqui, e os novos conceitos que significa o tamanho de cada fatia, né? Até o momento são 17 categorias que eles subdividem os conceitos e áreas de conhecimento, assim. Continuando um pouco aqui, você tem as outras categorias, né, das 17 que eu falei rapidamente. Uma coisa que eu não queria deixar de falar aqui é que o uso de um vocabulário estruturado para o pesquisador recuperar informação com o termo exato, né, utilizado para descrever o conteúdo daquele documento científico. Então, isso é muito importante. O DEX ele é um vocabulário dinâmico, totalizando 34.118 descritores e qualificadores. Para quem não sabe, qualificadores são termos que se agregam aos descritores, certo? E eles são conceitos e pontos de vista discutidos pelo autor num determinado assunto. Os beneficiários, né, dessa ferramenta são profissionais das áreas médicas, né, pesquisadores, estudantes, além de profissionais também bibliotecários. Vale ressaltar que a atualização anual ela existe, né, e exige também a revisão das estratégias de busca das áreas temáticas da Biblioteca Virtual de Saúde, principalmente quanto a códigos hierárquicos. Ok? Uma coisa importante também é que a gente, através do DEX, localiza a terminologia autorizada e reconhecida mundialmente. Então, estão preparados para praticar?
Então, aqui estamos, né, no site do DEX e a gente vai, enfim, localizar um descritivo, né? Então, como é que a gente localiza um descritivo para que posteriormente ele seja aplicado, né, nas bases de dados, inclusive as bases de dados, principalmente das áreas médicas, principalmente, né, nas áreas médicas e ciências da saúde, né? Então, principalmente a Lilix, Mendeley, Liss e Cielo. Então, a gente vem aqui, né, consulta ao DEX. Vocês vão ver que antes de a gente iniciar qualquer tipo de consulta, a gente vem aqui nesse botão de configuração à direita, tá vendo? Porque nesse botão de configuração você pode escolher a forma, né, de busca, né? Se você o idioma de interface que você quer trabalhar, a barra de navegação. Então você tem formas aqui já de configurar um modelo mínimo de busca. Então, geralmente a gente sempre fala, eu sempre falo nos meus vídeos anteriores que a gente busque, sempre priorize a língua inglesa. Mas não sendo o caso, né, não sendo possível, a gente pode também, essa plataforma possibilita a busca em português. Eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês. Então, vocês formataram, tá? Se vocês querem ou não a barra de navegação, eu sugiro que sim. Se vocês precisam, vocês vão colocar ou não um número hierárquico, né? Então, não necessariamente. E aí vocês escolhem um pouco aqui como é que seus dados vão ser mostrados, né? Eu, principalmente nessa formatação aqui de formato de apresentação, eu prefiro que seja longo e eu vou explicar por quê. Aí vocês botam aplicar e aí vocês vão procurar vocês têm duas opções, né? Aqui, ou a consulta por palavras à esquerda ou a consulta por índice, tá? E nesse momento eu vou dar uma dica mais de consulta por palavra, tá? Essa teledica prática, a gente vai dar uma brincada aqui um pouquinho da consulta por palavra, mas eu vou estar explicando um pouco dos conceitos que eu trouxe na parte teórica, né? Na parte de consulta por palavra, você tem duas formas de buscar, né? A palavra, o termo, ou então pelo descritor exato. Não é isso? Eu sugiro que vocês, no momento da descrição, sempre busquem a palavra ou termo, sempre façam isso na palavra ou termo, porque o descritor exato é quando o pesquisador ele tem total consciência do descritor que ele está procurando, né? Então, a gente que ainda está meio perdido, que está tentando achar as palavras-chave para fazer a melhor busca, né, de indexação de indexadores, né? Então, dos temas e conceitos que a gente precisa, é melhor fazer a opção de palavra ou termo. Então, aqui a gente escolheu uma palavra e vai clicar consulta. Nesse momento, o que é essa janela aqui que apareceu? Nesse momento, ele me disse que a pesquisa sobre anastomose, ela encontrou 8 descritores, certo? E aí ele vai me dar aqui nessa janela, tá vendo? 1 de 8. E ele já vai me dar o quê? Seguintes. Isso aqui cada quadro desse é um resultado, né? De um descritor. Então, ele já vai me dar esse descritor que eu procurei na língua inglesa, no espanhol, e já vai me dar também na língua portuguesa. Uma coisa bacana é que então você já vê aqui qual é a definição. O interessante é que se de repente a definição ela pode realmente te orientar se esse descritor que você está procurando é o descritor ideal para o seu objeto de estudo ou, né, se esse é um bom descritor para poder caracterizar as suas palavras-chave no momento que você estiver submetendo o seu manuscrito, né, na elaboração de um artigo. Perceba também que aqui você tem os qualificadores, como eu expliquei lá na parte teórica, né? Você tem os qualificadores, que são palavras que complementam o significado do descritivo. Então, esses são os qualificadores permitidos, né? Que você pode colocar juntamente com o descritivo anastomose, então ficar atento para isso. E aí você vai vendo os possíveis
descritores para saber se realmente qual é a definição que é mais aderente, você ficar ligado aqui na forma de expressar o idioma, enfim. É bem interessante essa ferramenta, né? Então, uns outros dois testes aqui que a gente pode fazer são o seguinte, né? Vamos ver se, por exemplo, procedimentos cirúrgicos colonoscópicos, né? A gente está querendo saber os procedimentos cirúrgicos colonoscópicos. O que é que a gente quer saber exatamente dessa expressão? A gente quer saber qual o descritor correto para esse tipo de assunto. O descritor correto na língua portuguesa é o colonoscópia, certo? E aí ele tem aqui a definição dele, tudo direitinho, inclusive os qualificadores permitidos relacionados a esse descritor. Uma outra brincadeirinha aqui, antes da gente finalizar, né, nossa parte prática, é um pouco dos qualificadores, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui puerpério, né? Uma coisa interessante é que, como descritor em português, não se usa puerpério, né? Assim, o que se espera encontrar com o maior número, né, de informações indexadas é a palavra período pós-parto, né? E ele vai encontrar também inglês, espanhol. O interessante é que quando você olhar aqui os qualificadores, né, você pode clicar nos qualificadores, por exemplo, qual desses qualificadores tem mais a ver com o meu estudo ou o estudo que eu quero me integrar melhor, né? Então, puerpério, psicologia, né? Aqui, né? Aqui a gente viu que ele abriu, né, o qualificador. O interessante é que, caso vocês queiram fazer busca de qualificadores, é sempre importante usar essa barra aqui, tá? Na hora da busca. E ele encontrou uma série de sinônimos relacionados, né, ao qualificador psicologia. Então, você tem aspectos efetivos, cognitivos, emocionais, e ele também traz a definição, é isso que eu queria falar, né, do qualificador, o que é bem interessante. Tá ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar aquele like e compartilhe com as pessoas interessadas. Aguardo vocês então, tá bom? Até a próxima semana com mais uma super dica. Fica ligado!